Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Isaías 56, 9 e 10. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Audiolivro Satanás e seu Evangelho, de A.W. Pink. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Romanos 16, 20. Prefácio. O mundo secular reverencia um livro antigo chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que tem como mensagem principal o fato de que os homens devem primeiro conhecer seu inimigo antes de entrar em guerra contra ele. Quanto mais ainda os cristãos devem conhecer nosso arqui-inimigo para não serem ignorantes de seus dispositivos malignos. 2 Coríntios 2:11. A.W. Pink expõe habilmente esses dispositivos neste pequeno livro. O maior bem que este mundo tem e conhecerá é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é o objetivo de Satanás não apenas destruir o Evangelho, mas minar e distorcer as verdades que ele defende, porque ao fazê-lo, um Evangelho pervertido se torna Evangelho nenhum, e os que o promovem tornam-se amaldiçoados. Gálatas 1, 6 a 9. Assim como a serpente enganou Eva no jardim, fazendo-a pensar que ela não tinha semelhança de Deus, hoje somos enganados pela mesma serpente, quando acreditamos que a queda não afetou o homem e que todos ainda são feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, não precisam desesperadamente de salvação da justa ira de um Deus santo. O pai da mentira provou-se um magistral falsificador, transformando-se até em anjo de luz, para enganar este mundo maldito que está sob seu domínio. 1 João 5,19. E procurando fazer os homens pensarem tolamente que podem de alguma forma salvar-se. O maior mal que este mundo está experimentando não são apenas as perversões sexuais promovidas em todos os lugares ou a abominação do aborto ou a idolatria descarada, mas o mal que vem daqueles que afirmam ser santos e estão roubando de Deus a glória devida ao seu nome, pervertendo seu evangelho e promovendo o falso evangelho de Satanás ao não declarar fielmente todo o conselho de Deus que proclama a verdade de quem Deus é, para que os homens possam ver quem eles realmente são e, por sua vez, ver sua necessidade desesperada de graça regeneradora que só é encontrada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. A.W. Pink era conhecido por ter dito que se você não entender a doutrina do homem, você também não entenderá o Evangelho. Portanto, é imperativo que a verdadeira igreja não tenha comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas sim as desvende. Efésios 5:11. E seja amorosamente luz para aqueles que permanecem nas trevas, para que caiam em si e escapem do laço do diabo, tendo sido por ele levado cativo para fazer a sua vontade. 2 Timóteo 2:26. Michael Gobak, Avesom Grace Church, Austrália. Introdução. O diabo é uma realidade viva, ou ele nada mais é do que uma invenção da imaginação. A palavra Satanás é meramente um sinônimo de maldade ou significa uma entidade concreta. Nos grupos de pessoas cultas, tornou-se costume dar uma resposta negativa a essas perguntas e negar categoricamente a existência do tentador maligno. Entre essas pessoas, é considerado uma marca de superioridade intelectual repudiar a pessoa do diabo. Para muitos, Satanás agora é visto como um produto da arte sacerdotal, uma relíquia da superstição, o mito de uma era passada. Para outros, Satanás é simplesmente uma abstração, uma mera negação, o oposto do bem.
Todo o diabo que existe é o diabo dentro de você. É a palavra de sabedoria do pensamento moderno. As palavras que Goethe coloca na boca de demônio, eu sou o espírito da negação, são aceitas como uma boa definição viável do diabo. Ele é considerado uma mera abstração do mal. Mas a concepção mais geral de Satanás é diferente da anterior. A ideia popular, aquela que prevalece entre as massas, pode ser reunida a partir das representações pictóricas dele que aparecem nos cartazes de rua, que devem ser encontradas em nossas revistas ilustradas e que são exibidas no palco, onde ele é retratado como um monstro grotesco em forma humana, tendo chifres, cascos e cauda bifurcada. Tal concepção é um insulto às pessoas inteligentes e, em consequência, o diabo passou a ser considerado como um vilão que assusta crianças travessas ou como um assunto adequado para brincadeiras e piadas. Não é preciso dizer que ambas as concepções acima estão longe da verdade. O fato de terem ganhado crédito tão amplo se deve em grande parte à ignorância. Ignorância a respeito do ensino da palavra de Deus. Ignorância sobre o Satanás da Sagrada Escritura. Mas é do interesse de Satanás manter as pessoas na total ignorância. Um inimigo inteligente sempre fica em segundo plano e permanece escondido fora de vista. É importante para ele que sua identidade seja ocultada. Muitos empreendimentos malignos devem seu sucesso ao fato de seu agressor permanecer em segredo. O assassino, que enfia uma faca nas costas da vítima, geralmente é contratado para esse fim. Quem lança a bomba é apenas uma ferramenta. O mentor que planejou a ação é invisível e insuspeito. Portanto, não é preciso nos surpreender ao descobrir que as massas não acreditam na existência de um diabo pessoal, de Satanás e seus demônios. Serve bem ao seu propósito manter seus idiotas na ignorância sobre sua existência real. O diabo sempre trabalhou secretamente e procurou esconder a sua verdadeira identidade. Quando ele seduziu Eva, ele o fez através de uma serpente. Quando ele apareceu diante de Deus para acusar Jó, ele esperou até o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Jó 1,6. Quando ele semeou seu joio, ele o fez secretamente, à noite, enquanto os homens dormiam. Mateus 13,26. Quando ele traiu o Senhor Jesus Cristo nas mãos de seus inimigos, ele trabalhou através de Judas. Satanás é um adepto de se disfarçar. Ele vem até nós não como um dragão das trevas, mas transformado em anjo de luz. 2 Coríntios 11,14. A personalidade de Satanás. 1. Nomes pessoais são atribuídos a ele. 35 vezes ele é denominado o diabo, que significa o acusador ou caluniador, acusando os santos diante de Deus e alterando o caráter de Deus diante dos homens. 52 vezes ele é chamado de Satanás, que significa inimigo ou adversário. Ele é inimigo de Deus e adversário do homem. Satanás se refere ao seu caráter, o maligno adversário de todo o bem, de Deus ou de suas criaturas. Diabo refere-se ao seu modo de realizar seus desígnios malignos, por calúnias mentirosas, falsas acusações, mentiras malignas. Ele é chamado de o príncipe do mundo, João 14,30, que define sua posição em relação à nossa terra. Ele é chamado de Belzebu, Mateus 12,27, que refere ao cabeça dos demônios. Ele é mencionado como maligno, Mateus 13,19, que refere a ele como precursor de toda a iniquidade. Ele é denominado Apolion, ou seja, destruidor, Apocalipse 9,11, o que o liga ao poço do abismo. Ele é referido como o príncipe da potestade do ar, Efésios 2,2, que aponta para a sua casa atual e esfera de operações. Ele é chamado de Lúcifer, que significa estrela da manhã, Isaías 14,12, um título que parece ter pertencido a ele antes de sua apostasia. Ele é chamado de o Deus desse século, 2 Coríntios 4,4.
porque ele é o inspirador e diretor de toda a religião espúria. Ele é chamado de mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Porque ele é o opositor inveterado da verdade. Esses e outros títulos de Satanás não têm sentido a menos que ele seja um ser pessoal. 2. As características pessoais são baseadas nele. Inteligência. Suas tentações são mencionadas como as ciladas do diabo. Efésios 6,11. Enquanto em Apocalipse 2,24, lemos sobre as coisas profundas de Satanás. Além disso, em Apocalipse 12,9, ele é denominado a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Enganar implica design, e o design é o produto da inteligência, e a inteligência é inseparável da sua personalidade. Memória. Em seu conflito com Nosso Senhor, ele citou as escrituras do Antigo Testamento, Mateus 4,6. Uma mera abstração não poderia fazer isso. Conhecimento. Em Apocalipse 12,12, somos informados de que ele tem grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas não se pode dizer que aquilo que é impessoal, sabe? Vontade. Livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo 2,26. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no nome da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isaías 14, 12 e 13. O fato de Satanás possuir uma vontade ou poder de escolha é mais uma prova de que ele é um ser pessoal. Caráter moral. Fala de Satanás como ser enganador, mentiroso, assassino, tentador, todos os quais são termos que implicam caráter moral, isto é, aquele do qual o dever ou obrigação, bem como certo e errado, podem ser preditos. Discurso. Ele é representado como falando com Deus. Jó 1, 9 e 10. Discutindo com nosso Senhor e acusando os irmãos. Essa é mais uma indicação de que Satanás possui as mesmas características que nós. Emoções. Ele desejava que Pedro fosse peneirado como trigo. Lucas 22, 31. O orgulho é mencionado como a condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Enquanto em Apocalipse 12, 12, lemos: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Mas o orgulho e a raiva não podem ser baseados na lei da gravitação. Eles são inseparáveis da personalidade. Capacidade executiva e organizadora. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Apocalipse 12, 7. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Apocalipse 20, 7 e 8. Aqui encontramos Satanás reunindo suas legiões para se engajar na guerra. Efésios 6,12, mais do que sugere que ele é o chefe das forças graduadas e organizadas. 3. Atos pessoais são atribuídos a ele. Ele tenta. A primeira vez que esse ser misterioso é apresentado a nós na palavra de Deus, ele aparece nessa capacidade, incitando nossos primeiros pais a desobedecer ao seu Criador. Em Mateus 4,3, ele é expressamente denominado o tentador. E novamente em 1 Coríntios 7,5 e 1 Tessalonicenses 3,5, os santos são advertidos contra suas maquinações. Tentar implica projeto e argumenta inteligência e qualidades morais, e essas são inseparáveis da personalidade. Ele acusa. Acusar evidencia inquestionavelmente uma entidade consciente e racional. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus
e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12:10. Esse versículo nos dá um vislumbre do invisível e apresenta nosso inimigo impugnando maliciosamente os santos diante de Deus. Duas ilustrações impressionantes dessa parte de seu trabalho estão fornecidas nas Escrituras. Em Jó 1:9-11, nós o encontramos acusando o velho patriarca. E em Zacarias 3:1-5, ele é visto diante de Deus para resistir a Josué, o sumo sacerdote. Sobre essas passagens interessantes, não podemos comentar agora. Abençoado seja saber que os esforços de Satanás nessa direção são todos em vão. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Ele faz guerra. Já citamos Apocalipse 12:7 e 20:8-9 em outro momento. Não comentaremos mais sobre eles agora, exceto para dizer que eles fornecem outra prova de que Satanás é um ser inteligente e maligno. Ele realiza milagres. Isso abre um assunto amplo no qual não podemos entrar longamente. Nós nos contentamos com duas referências das Escrituras. Quando Moisés e Arão realizaram seus milagres diante de Faraó, com credenciais de sua comissão divina, lemos que Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Êxodo 7:11. E novamente lemos a respeito do homem da iniquidade, Anticristo, que sua vinda será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. 2 Tessalonicenses 2:9. Ele causa sofrimentos corporais. Os 2 primeiros capítulos do livro de Jó indicam claramente que todas as provações e aflições que vieram sobre Jó foram diretamente causadas pelos ataques malignos do diabo. Ao se reivindicar por curar um sofredor no dia de sábado, nosso Senhor disse: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas 13:16. Novamente, depois que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, uma aflição foi-lhe enviada para que não fosse exaltado acima da medida pela abundância das revelações que havia recebido. E essa aflição é descrita como um espinho na carne, mensageiro de Satanás. 2 Coríntios 12:7. Ele trabalha dentro e através dos ímpios. Assim como lemos que porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, Filipenses 2:13, também lemos que Satanás é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Efésios 2:2. Outra evidência de suas atividades é fornecida em Mateus 13, imitando nosso Senhor, que espalhou a boa semente no campo. Satanás foi e semeou joio. 4. A tentação de nosso Senhor por Satanás prova que ele é um ser pessoal. Nenhuma mente imparcial pode ler atentamente o 4º capítulo de Mateus sem chegar à conclusão de que registramos um conflito real entre duas pessoas, nosso Senhor Jesus Cristo e Satanás. Se negarmos que Satanás está lá definitivamente trazido diante de nós como pessoa, devemos afirmar, logicamente, o mesmo de Jesus. Dizer, em resposta, que admitimos que Cristo lá é uma pessoa real, mas que o diabo deve ser considerado como uma personificação do mal. É blasfêmia, pois contesta o caráter de nosso abençoado Senhor. Ao contrário de todo filho caído de Adão, que é moldado na iniquidade e concebido em pecado, o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. Ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Nele não existe pecado. 1 João 3:5. Ele é o santo de Deus. Marcos 1:24. Ele declarou: porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João 14:30. Como então não havia mal em nosso abençoado Salvador, aquele que o tentou
deve ter sido externo e pessoal. Negar que Mateus 4 apresente Satanás como uma entidade pessoal é alterar o caráter de nosso Senhor ou reduzir toda a narrativa a um jargão sem sentido. Tudo o que é dito sobre Satanás neste capítulo indica e sugere que ele é uma pessoa tão real quanto o próprio Senhor Jesus. O tentador, aproximando-se de Jesus, ele falou, raciocinou e argumentou. Ele levou Cristo para a cidade santa. Ele citou para ele 2 salmos. Ele mostrou a ele todos os reinos do mundo. Ele buscou a adoração do Salvador. Com a palavra de Jesus, ele o deixou. Tudo isso é prova positiva para alguém que acredita na inspiração divina das Escrituras, de que Satanás é uma pessoa viva. 5. Finalmente, o fato de que a palavra de Deus anuncia que Satanás ainda será lançado no poço sem fundo e depois no lago de fogo, argumenta que ele é um ser responsável. Uma mera abstração não pode ser punida. Aquilo que nada mais é do que uma negação não poderia ser atormentado. Aquilo que era incorpóreo e intangível não poderia ser lançado para dentro do lago de fogo. O fato de que as Escrituras declaram que Satanás será punido é uma evidência conclusiva de que ele é uma pessoa, e uma pessoa dotada de responsabilidade moral. A origem de Satanás deve ser evidente para todos os que têm alguma familiaridade com o caráter santo e justo de Deus, que ele não poderia ter criado nada que fosse essencialmente e originalmente mau. O homem hoje é uma criatura pecadora, mas nem sempre foi assim. Eclesiastes 7:29. Originalmente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas por um ato de desobediência deliberada, ele corrompeu sua natureza e se tornou pecador. O mesmo se aplica àquela parte dos anjos que apostataram. Eles não foram criados em condições de queda. Pedro nos diz que os anjos pecaram. 2 Pedro 2,4. E Judas declara que esses anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Judas 1,6. A partir desses 2 exemplos fornecidos pelo homem pecador e pelos anjos caídos, podemos concluir razoavelmente, a partir da lei da analogia, que o mesmo princípio seria válido em relação a Satanás. É impensável supor que Deus tenha criado o diabo, embora devamos acreditar que ele criou aquele que posteriormente se tornou o diabo. Mas não somos deixados às especulações incertas da razão. A própria palavra de Deus nos dá informações definitivas que estabelecem esse princípio. Falando de Satanás, nosso Senhor declarou: ele foi homicida, no grego, matador, de homens, desde o princípio, isto é, desde o início da história humana, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8,44. O primeiro estado ou posição do diabo é aqui declarado como na verdade, mas ele não se firmou na verdade, ele apostatou. Com isso, concorda Tiago 2,19. Tendo permanecido uma vez na verdade, Satanás conhece intelectualmente a verdade, portanto os demônios também acreditam e tremem. Quão diferente é isso das noções atuais de Satanás, extraídas da imaginação e popularizadas na língua inglesa pelo poeta Milton. Noções que são, em sua maioria, sem vestígio de autoridade bíblica. Como o grande espírito mau está atualmente confinado ao reino do invisível, não podemos saber nada sobre ele, exceto o que ele é revelado na palavra de Deus. As Sagradas Escrituras são a única fonte confiável de informação que possuímos sobre o primeiro estado, a apostasia e a história desse ser misterioso. E como a Bíblia não foi escrita para satisfazer a curiosidade ociosa, comparativamente, pouco nos é dito a respeito da origem e natureza de Satanás. Uma das poucas passagens das Escrituras que parece lançar luz sobre a origem de Satanás e de sua condição e posição antes de sua apostasia pode ser encontrada em Ezequiel 28, 11 a 19. Como esta passagem é de tanto interesse e importância, nós a citamos longamente. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro
e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Não podemos entrar agora em uma exposição detalhada dessa passagem misteriosa, mas devemos nos contentar com alguns comentários sobre ela. Uma leitura cuidadosa desses versículos produz a convicção de que o profeta está se referindo a alguém que não seja um rei terreno ou mero ser humano. Ele deve ter sido levado pelo espírito de profecia em algum outro tempo e lugar e para alguma outra pessoa. Assim como o apóstolo João estava em espírito e foi projetado para cenas e estações futuras, ao que parece, Ezequiel deve ter sido levado de volta a um período de tempo muito distante. Embora acreditemos que o rei de Tiro era uma pessoa histórica, no entanto, somos compelidos a pensar que ele também deve ter sido um personagem típico, uma figura do próprio Satanás. Digo novamente, esses versículos nos apresentam a imagem de uma pessoa que dificilmente existe entre os homens, cujos contornos ninguém, além do próprio diabo, parece preencher. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Versículo 12. Certamente temos como esses nunca poderiam ter sido empregados para descrever qualquer mero rei humano. Eles não podiam, com qualquer propriedade ou consideração à verdade, ser aplicados a qualquer ser humano. Essa linguagem, que seja notado, é cuidadosamente precedida. Veio a mim a palavra do Senhor. Versículo 11. É completamente ininteligível, a menos que entendamos que se refere à mais elevada de todas as criaturas de Deus. E como procuraremos mostrar, isso não é outro senão o próprio Satanás. Supondo no momento que esses versículos descrevam a pessoa de Satanás quando ele deixou a mão de seu Criador. O versículo 12 nos diz 3 coisas sobre ele. Primeiro, que ele é o sinete de toda a perfeição criada, ou seja, a mais exaltada de todas as criaturas de Deus. Segundo, que ele é ou estava interiormente cheio de sabedoria, ou seja, possuía toda a medida da sabedoria criativa. Terceiro, que ele é ou era externamente formosura, ou seja, foi dotado de toda a medida de excelência criativa. O versículo seguinte, 13, amplifica a última cláusula do versículo 12, dando em 10 itens uma descrição de sua beleza. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Versículo 14. Essas palavras nos dizem algo sobre a natureza de Satanás.
declaram sua subordinação a Deus e lançam luz sobre a posição que ele ocupava antes de sua queda. Primeiro, em relação à sua natureza, o ser aqui referido é denominado querubim. Dificilmente precisamos dizer que querubins é a forma plural. Isso nos levaria muito longe de nossa investigação atual para examinar todas as escrituras que tratam dos querubins. Por mais interessante que isso seja, basta agora dizer que os querubins se distinguem dos anjos, parecem superá-los e são provavelmente a classe mais alta de todas as criaturas de Deus, pois, como afirmado em Apocalipse 4, 6 a 9, eles são íntimos. Eles estão sentados mais próximos do trono de Deus e lideram a adoração de todo o universo. Para uma descrição dos querubins, o leitor pode ser encaminhado para Ezequiel 1, 5, 14, 10, 8 a 22, Apocalipse 4, 6 a 9. Deve-se notar que aqui, em Ezequiel 28, 14, Satanás não é chamado de querubim, mas querubim da guarda, o que parece mostrar que ele era o príncipe ou chefe dos querubins. Mateus 12, 24, maioral dos demônios. Novamente, note que ele aqui é descrito como ungido. As escrituras nos fornecem vários exemplos em que a unção está ligada à indução, a um ofício. E no versículo agora diante de nós, a referência é evidentemente a designação de Deus para Satanás preencher uma determinada posição. É um ponto de profundo interesse observar que nos tempos do Antigo Testamento, os homens eram ungidos para ocupar apenas 3 ofícios: o profético, 1 Reis 19:16, o sacerdotal e o real, o rei. E não é difícil inferir, a partir das dicas deixadas nas Escrituras, que Satanás, originalmente, preencheu cada um desses ofícios. A referência a de todas as pedras preciosas como sendo cobertura, Ezequiel 28:13, e a descrição delas que se segue, quando comparada com Êxodo 28, 17 e 20, parece sugerir seu sacerdócio. As palavras profanaste os teus santuários, Ezequiel 28, 18, podem ter referência ao seu ofício profético, oficiando nesses santuários como porta-voz de Deus, entregando seus oráculos ao mundo de espíritos criados. Isaías 14:13, meu trono, insinua sua realeza. Daí a referência em Ezequiel 28:17. Para ele, ainda sendo colocado diante dos reis como uma parte de sua futura humilhação. Antes de passarmos desse ponto profundamente interessante de Satanás como querubim ungido, em vista de 1 Crônicas 16:22, não toqueis nos meus ungidos, e de Êxodo 22:28, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Talvez possamos entender melhor porque Miguel, o arcanjo, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9. Em segundo lugar, aprendemos com Ezequiel 28:14 da subordinação de Satanás a Deus. E te estabeleci. A posição exaltada que Satanás ocupava como profeta, sacerdote e rei era dele não por mérito ou realização inerente. Em vez disso, foi delegado a ele por seu Criador. Foi o dom de seu soberano. Conforme Salmos 75:7. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Daniel 2:37 e 38. Tu, ó Rei, és Rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Romanos 9:17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Terceiro, a posição que ele ocupou antes de sua queda. Em relação a esse ramo de nosso assunto, teremos mais a dizer em um capítulo subsequente.
E no momento, uma breve olhada nas palavras: permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Deve bastar. Ao comparar a 2 Pedro 1,18 e outras escrituras semelhantes, a referência ao Monte Santo aqui parece apontar para o lugar onde Deus manifestou visivelmente sua glória. A próxima expressão parece confirmar essa conclusão. Êxodo 24:10 e Ezequiel 1:25-27 aparentemente indicam que a pedra de safira está localizada aos pés do trono de Deus. Por isso, pensamos que Ezequiel 28:14 é projetado para ensinar que antes de sua queda, Satanás, como querubim da guarda ungido, a mais alta de todas as criaturas de Deus, foi colocado por seu Criador em uma posição perto do próprio trono da deidade. Para resumir esse segmento do nosso assunto, o ensino das Escrituras, que consideramos brevemente, parece ser o seguinte: primeiro, Satanás foi criado por Deus, Ezequiel 28:15. Segundo, que por sua natureza, ele pertencia à ordem dos querubins. Terceiro, que ele era o chefe ou cabeça dessa classe mais alta de todas as criaturas de Deus, o querubim da guarda. Quarto, que como tal, ele era o próximo na classificação do próprio Deus, o sinete da perfeição criada, Ezequiel 28:12. Quinto, que interiormente ele estava cheio de sabedoria. Sexto, que na aparência externa ele era brilhante e formoso, Ezequiel 28:12-17. Sétimo, que ele parece ter ocupado os ofícios de profeta, sacerdote e rei, o querubim da guarda ungido. Oitavo, que sua morada ficava ao lado do trono de Deus. Nono, que ele foi colocado nessa posição por Deus. Décimo, que originalmente ele estava na verdade. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A queda de Satanás. O fato de Satanás ter caído só prova o que dissemos no início do último capítulo, ou seja, que Deus não criou o diabo, embora tenha criado aquele que posteriormente se tornou o diabo. O fato de que Satanás caiu é declarado não apenas na profecia do Antigo Testamento, a qual teremos que nos referir novamente, mas foi explicitamente ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. As palavras como um relâmpago sugerem 3 ideias. Primeiro, o brilho de quem caiu, concordando com Ezequiel 28:17, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Segundo, a rapidez de sua queda. Terceiro, sua condenação, relâmpago, sendo dos julgamentos divinos. A causa imediata de sua queda é claramente revelada para nós. Várias escrituras lançam sua luz sobre esse aspecto solene em nosso assunto. Para citar novamente, Ezequiel 28:17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Como outro disse, aqui foi o primeiro pecado que quebrou a calma da eternidade e provocou a tempestade que não cessou de se enfurecer com violência cada vez maior e continuará até que ele a reprima para sempre por sua palavra. Acalma-te. As palavras elevou-se o teu coração por causa da tua formosura sugerem que em vez de o querubim ungido encontrar seu principal deleite na contemplação das excelências divinas, ele se ocupou com sua própria beleza. E como Provérbios 16:18 declara, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. De modo que esses pensamentos elevados que Satanás tinha de si mesmo trouxe a sua ruína. Com isso concorda Paulo em 1 Timóteo 3:6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra
na condenação do diabo. A direção do orgulho de Satanás é claramente apresentada a nós em Isaías 14, 12 e 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Em nosso exame de Êxodo 28, observamos que as palavras "e te estabeleci", versículo 14, insinuavam que a posição de autoridade de Satanás foi delegada a ele por Deus. Seu pecado, portanto, consistiu na renegação da supremacia do seu Criador. Ele estava determinado em ser igual ao Altíssimo. Ele não estava satisfeito com o lugar subordinado, mas aspirava à igualdade com o Todo-Poderoso. Qual foi a ocasião da queda de Satanás? A palavra de Deus apresenta ou sugere alguma resposta para essa pergunta? Talvez não diretamente, mas estamos inclinados a acreditar que isso fornece uma dica. Em Apocalipse 13:8, somos informados de que Cristo foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, no propósito de Deus, e paramos para perguntar: esse decreto divino foi dado a conhecer a inteligência angélica antes de Adão ter sido criado? Achamos que pode ter sido. Ao que o Espírito Santo se refere quando ele diz: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo, exaltei um escolhido. Salmos 89:19. Para quem Deus estava falando quando fez essa declaração? Quem eram seus auditores quando ele continuou: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falou-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Salmos 89, 20, 26, 27. Então tu falas quando somos tentados a perguntar? Deus estava revelando aos habitantes do céu, antes de nosso mundo ser formado, que era seu propósito colocar nossa terra sob o domínio do homem, o homem Cristo Jesus, e que esse homem deveria ser feito seu primogênito, um título que fala não apenas de prioridade, mas de uma posição de honra principal, dignidade e privilégio. Deve-se notar que nas escrituras acima, como em outras passagens, o Senhor Jesus é mencionado como Davi, que significa o amado. Houve alguma coisa então que aconteceu na unção de Davi que nos revela o que aconteceu quando Deus deu a conhecer aos habitantes do céu seu propósito de ungir aquele que deveria ser a raiz de Davi. A resposta a essa pergunta pode ser encontrada em 1 Salmo 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Observe que a unção de Davi não foi um ato secreto, mas ocorreu no meio de seus irmãos. Agora, o que lemos como a próxima coisa que ocorreu após a unção de Davi? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Versículo 14. Pode ser que uma tragédia mais profunda esteja escondida sob essas palavras que aparecem na superfície, uma tragédia que ecoa francamente? Sabemos que em muitos detalhes, Davi era um tipo notável do Senhor Jesus. Por exemplo, Davi nasceu em Belém. Por ocupação, ele era um pastor. Durante sua vida de pastor, ele encontrou em conflito com animais selvagens. Da obscuridade do pastoreio, ele foi exaltado ao trono de Israel. Ele foi ungido como rei anos antes de ser coroado. Foi ele quem matou Golias, o opositor do povo de Deus e outro tipo de Satanás. Ele é o único denominado nas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. Também sabemos que Saul é um tipo igualmente claro de Satanás. A primeira coisa que nos é dito sobre ele é que de seus ombros para cima ele era mais alto
do que qualquer outro em Israel, insinuando a posição exaltada que Satanás originalmente ocupava como chefe dos anjos. Saul ocupou um trono, assim também Satanás. Isaías 14:13. Mas Saul pecou e foi deposto por Deus. Davi era objeto especial de seu ódio e inimizade, assim como o filho de Davi era de Satanás. A ligação entre Saul e Satanás é claramente revelada em 1 Samuel 28, onde vemos o primeiro rei de Israel procurando uma bruxa para obter informações. A morte humilhante e trágica de Saul claramente prenuncia a desgraça que ainda aguarda Satanás. Como então Davi é um tipo tão claro de Cristo e Saul um tipo tão claro de Satanás, e ao aprendermos que o tempo em que o Espírito do Senhor deixou Saul e um espírito maligno tomou seu lugar foi por ocasião de Davi ter sido ungido. Perguntamos: será que quando Deus deu a conhecer as hierarquias celestiais sua intenção de ainda exaltar um homem ao seu trono, a inveja se apoderou do querubim ungido e então esse orgulho pela primeira vez encheu seu coração e foi então que ele disse: eu subirei ao céu, ainda das estrelas de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14. Não sabemos ao certo. Não podemos dar uma resposta dogmática, mas talvez seja mais do que provável que tenha sido. O resultado imediato da apostasia de Satanás parece ser sugerido em Apocalipse 12:4, um capítulo que nos dá mais informações sobre a história de Satanás desde sua queda do que qualquer outro na Bíblia. Será notado que neste versículo duas coisas são declaradas sobre o dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava a dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A segunda declaração se refere claramente ao ataque que ele fez por meio de Herodes ao menino Jesus. A primeira parte do versículo, então, diz respeito a algo que ocorreu antes da encarnação divina e, aparentemente, relembra o tempo da apostasia de Satanás. O que devemos entender por as estrelas do céu? Jó 38:7 nos informa: quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui as estrelas da alva são representadas cantando juntas e gritando de alegria por ocasião da criação da terra. As estrelas da alva são chamadas de filhos de Deus. E neste mesmo livro de Jó, ou seja, em 1:6, encontramos Satanás aparecendo no meio delas. Essas estrelas da alva, ou filhos de Deus, eram sem dúvida os anjos. Conforme Isaías 14:12, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Portanto, Apocalipse 12:4 parece ensinar que na apostasia de Satanás, 1/3 dos habitantes do céu se reuniu ao seu estandarte. Aparentemente, isso lança luz em 2 Pedro 2:4 e Judas 6 e explica o fato de que Satanás está agora à frente de poderosas legiões de espíritos caídos que fazem a sua vontade e cumprem as suas ordens. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Louva o Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem
nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Senhor sobre nós. Quem é Senhor sobre nós? Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? São como prata purificada no forno, 7 vezes refinada.